Sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show. E olha, eu já vou avisando que o programa de hoje está simplesmente incrível. Confere só o que a gente preparou. Temos uma entrevista incrível com o Dr. Márcio Vasconcelos sobre cirurgia em animais idosos. Tem também o José Itimalia, o cachorro surfista. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. É daqui a pouquinho, não sai daí. Apoio Cultural Centro de Olhos, Doutora Mirza Mello. Gente, eu estou aqui com o Dr. Márcio Vasconcelos, que é médico veterinário, atua na área de oncologia e cirurgia. Tudo bem, Dr. Márcio? Tudo bem. Olha, é um prazer a gente estar aqui de volta. O Dr. Márcio já esteve com a gente falando sobre oncologia. Só que agora, doutor, tantas dúvidas surgiram nessa questão da cirurgia, só que principalmente em cães idosos. Eu acho que os nossos animais estão vivendo mais. Só que quando chega o momento de realizar uma cirurgia num cão idoso, os tutores tremem. Por que é isso, doutor? Isso é um problema muito sério, realmente. É uma coisa que eu me deparo muito na nossa rotina, até mesmo porque eu trabalho com cirurgia geral e trabalho com cirurgia de pacientes oncológicos, e a grande maioria dos pacientes oncológicos são pacientes idosos. E realmente isso é um cuidado que eles têm muito grande, um temor muito grande. Por quê? Porque muitos desses pacientes são idosos, já são bem velhinhos, vamos dizer assim. E o que acontece? Eles têm muito medo de perder aquele paciente na cirurgia, né? De ter uma complicação, desse paciente não estar mais ali de uma forma muito rápida, e muitos deles têm esse pavor e acabam muitas vezes protelando cirurgias, que não é bem assim. Eu acho que precisa sim de algumas dicas para a gente acabar com esse temor que as pessoas têm da cirurgia. Doutor, você falou em protelar e me veio essa curiosidade. Já chega paciente aqui que com muito tempo precisando fazer a cirurgia e não faz por esse medo? Isso prejudica, doutor? Prejudica muito. É muito comum na nossa rotina de cirurgia nós encontrarmos pacientes que às vezes já têm uma enfermidade, e eu digo ortopédica, oncológica ou outras enfermidades, que o pacientezinho já sofre há muito tempo com aquilo e o tutor muitas vezes não fez o tratamento, não, lógico, porque ele não quer fazer. Porque parte daquele tratamento, ou o tratamento em si, envolve a cirurgia. E aí vem aquele temor de, eu posso perder o meu ente querido, meu animalzinho, né, que é membro da minha família, por causa de uma cirurgia. E prefere muitas vezes protelar esse procedimento. E aí esquece de uma pequena coisinha. Esse paciente pode se arrastar por muito tempo sofrendo, com dores, com problemas que poderiam já ter sido sanados há muito tempo, se ele for, lógico, muito bem planejado para realizar a cirurgia. Então é comum na nossa rotina encontrarmos hoje pacientes com problemas, por exemplo, oncológicos, com neoplasias, com tumores, que os tutores protelam demais, aquele tumor está crescendo, está diminuindo a qualidade de vida do paciente, e o tutor muitas vezes não faz a cirurgia justamente porque tem medo de perdê-lo. Mas o paciente está ali, lógico, dia após dia, com aquele sofrimento e vai se arrastando com o problema, né? Mas isso tem como ser resolvido quando ele é muito bem planejado, esse paciente. Por falar em planejamento, doutor, é diferente esse processo de antes da cirurgia, o pós-cirurgia, com o animal idoso? É diferenciado? Como é que se dá esse processo, doutor? De um modo geral, eu sempre digo que qualquer paciente que vá fazer uma cirurgia, ele necessita ser planejado. No início,
no dia da cirurgia e o pós-operatório desse paciente. Eu sempre digo que existe um tripé da cirurgia e quando dessas bases elas não são bem harmoniosas, ou não estão bem alinhadas, nós podemos ter problemas, e problemas às vezes até sérios. Tem que ser planejado? Tem. Por exemplo, você chega com um animalzinho no consultório que precisa de uma cirurgia, um animalzinho já idoso. Então é importante que o cirurgião, por exemplo, que está atendendo aquele paciente, inicie todo um processo. E esse processo inicia no exame físico. Quando ele chega aqui, que vê as condições físicas do paciente, condição nutricional do paciente, né? O estado geral clínico daquele paciente. A partir daí, inicia-se uma segunda etapa. Né? Que etapa é? Planejar exames pré-cirúrgicos. E normalmente os pacientes idosos, eles têm que fazer exames de sangue para ver função renal hepática, exames cardiológicos, tá? Exames de imagem para que você planeje melhor aquela cirurgia. Isso é uma fase, é a fase do exame físico, clínico e de exames. Quando você faz isso, você faz um primeiro planejamento, tá? E ver se, é importante, esse paciente tem ou não tem condições de ir à cirurgia. Ou seja, o objetivo desse planejamento inicial é minimizar os riscos cirúrgicos. Deixando claro que não é porque o tutor fez os exames, não existe o risco, que o risco é zerado. Não, ele não é zerado, ele é minimizado. Porque nós, cirurgiões, os anestesistas, conseguem se antecipar a possíveis complicações e já tentar minimizar ou resolver caso eles ocorram durante a cirurgia. A cirurgia por si só é uma outra etapa, o dia da cirurgia, a preparação daquele paciente, baseado em todos os exames que nós fizemos. Isso é uma coisa também. Então, o cirurgião já deve estar tudo planejado de todo passo a passo, como vai fazer, que material ele tem que ter, que equipamento tem que ter à disposição. O seu anestesista já tem que ter protocolos, equipamentos de anestesia e monitoração, já tudo à disposição para aquele paciente. Então, nós fizemos a primeira etapa de planejamento pré-cirúrgico e existe o planejamento cirúrgico. Passado essa fase, que é da cirurgia propriamente dita, quando você realiza ali a sua melhor técnica, dá o seu melhor, na verdade, para resolver a situação daquele paciente, vem a fase do pós-operatório, que é tão importante quanto. Muito importante. Que é tão importante. E aí, nessa fase, eu sempre digo para os tutores, entra o comprometimento do tutor. Aí é muito dele, porque não adianta você fazer a melhor técnica, o melhor preparo, o melhor planejamento, se quando depender do tutor, isso muitas vezes em casa, no ambiente dele, aquele paciente não for feito as recomendações que foram ditas quando ele foi para casa. Né? Ou seja, muitas coisas da cirurgia ele pode colocar a perder, inclusive trazer complicações e até risco de vida para aquele paciente quando não segue as orientações e recomendações do cirurgião. Então, esse é um passo a passo. Quando a gente segue esse passo a passo direitinho, nós minimizamos os riscos e confirmo que a possibilidade de sucesso é muito grande. Doutor, vou fazer uma pergunta. Eu tenho certeza que o senhor vai ter uma ressalva, mas a pergunta é a seguinte. Baseado em todos esses cuidados, você sempre aconselha a opção da intervenção cirúrgica? Essa é uma boa pergunta e, assim, a palavra sempre é uma palavra muito forte. Por isso que eu disse que ia ter uma ressalva. Então, assim, não, nem sempre nós indicamos. Esse passo a passo que eu te falei, muitas vezes, nós temos que ponderar. É o que vai dizer se... Sim. Se você fez esses exames, todo um acompanhamento no paciente, muitas vezes esse acompanhamento, ele é envolvido com outros profissionais, cardiologistas, nefrologistas, clínicos gerais e tudo. E se você colhe essas informações e descobre com essas informações que o risco cirúrgico é muito maior do que o procedimento em si que vai ser realizado, muitas vezes nós desconsideramos a realização da cirurgia e vamos iniciar outros tipos de tratamento. E aí você vai buscar alternativas, tá? Paliativas, algumas vezes, para minimizar o sofrimento daquele paciente e não correr o risco da cirurgia, tá? Mas isso também, para que nós possamos tomar essa decisão, isso tem que ser embasado em alguma coisa. É só a idade? Não. A idade não é um fator limitante. Muitas vezes eu quero deixar claro que paciente idoso não é um paciente doente, tá?
Muitas vezes a gente pega pacientes idosos que se comportam muito bem em cirurgias longas, em anestesias prolongadas, e você pega pacientes jovens que às vezes já têm alguma debilidade, que é muito mais complicado do que aquele paciente idoso que está lá na mesa cirúrgica. Então, assim, contanto que seja planejado. Foi planejado e tiver indícios ou situações que o risco seja muito maior, nós não vamos com esse paciente. Porque, lógico, o objetivo principal é a preservação da vida, né? Então, eu não posso submeter ele de qualquer forma, em qualquer condições, à cirurgia daquele paciente. Lógico que é um ente querido de alguém que está ali e que deposita toda uma confiança na gente. Então, tem que se levar isso muito a sério. Olha, entrevistar o Dr. Márcio é receber uma verdadeira aula. Por isso que a gente vai continuar no próximo bloco, porque eu ainda estou cheia de curiosidade aqui, a gente tem que aproveitar o tempo do doutor. Até já! Nós estamos de volta recebendo uma verdadeira aula do Dr. Márcio Vasconcelos e o assunto de hoje é cirurgia em animais idosos. Aí continuando, que são tantas curiosidades que eu nem sei se vai dar tempo, doutor. Mais uma pergunta. Quando o animal tem mais de um procedimento a fazer, o senhor aconselha fazer isso no mesmo evento, com a mesma anestesia, ou tem que ter todo esse cuidado com o tempo de anestesia? Já chegou algum paciente pedindo isso? Já, e vários chegam assim. Como eu disse, como no bloco anterior, os tutores, na verdade, como eles têm muito medo da anestesia, muitas vezes eles dizem assim, olha, doutor, eu vou para a cirurgia, você vai levar meu paciente, meu animalzinho para a cirurgia. O medo da anestesia é tão quanto a de cirurgia? Muito grande, muito grande. E aí eles dizem, já que eu vai anestesiar e já que vai à cirurgia, vamos fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso. Não, não é assim. É como eu disse na palavra, e a palavra-chave de tudo isso da nossa entrevista é planejamento. Então, muitas vezes, lógico, em algumas situações você tem como resolver o problema principal do paciente, mas um outro problema secundário que envolve cirurgia também. Mas é como eu disse, a preservação da vida é mais importante. Isso é um planejamento. Então, esse paciente, muitas vezes eu digo para o tutor, olha, tutor, é melhor nesses casos nós fazermos um procedimento agora, com um tempo curto de anestesia, com muita segurança, esse paciente voltar num segundo momento, fazer uma nova anestesia, com outro planejamento e mais seguro. Por quê? Porque também não é interessante você manter muitas vezes esse paciente, principalmente são pacientes já velhinhos, idosos, muito tempo em plano anestésico. É como eu disse, tem que ter um objetivo muito claro essa cirurgia. Então, não é interessante você querer resolver tudo, fazer 2, 3, 4, 5, 6 cirurgias. Eu, particularmente, muitas vezes prefiro cirurgias curtas, com tempos anestésicos curtos, mas em momentos diferentes, do que você ter uma anestesia muito longa, um tempo cirúrgico muito longo, que a gente sabe que as complicações poderão vir muito mais fácil do que eu fazer fracionado. Tá? Então, a minha recomendação, se possível, é muitas vezes fracionar as cirurgias. Não fazer os verdadeiros combos cirúrgicos, isso não. Isso eu normalmente já não recomendo tanto. Verdade. Doutor, eu sei, olha, um tutor, quando ele vai fazer a cirurgia, já é um medo muito grande. Eu, com esse tempo de TV Pet Show, eu sei, se eu tiver um caso desse, eu saberei para onde levar, porque eu já conheço. Mas quem não conhece, como é que o senhor aconselha eu me atentar qual local levar, o que é que o local deve ter, que indicações eu devo buscar? Porque é uma coisa muito séria, né, doutor? Sim. E eu acho que é o que eu digo para todos os tutores quando chegam no consultório. Você está levando um ente querido, alguém que é parte da sua família. Hoje esses animais vivem no nosso meio como verdadeiros filhos, né? Como parentes, na verdade. E quando vocês forem escolher o local onde você vai, lógico, entregar o seu animalzinho, o seu ente querido para uma equipe, você tem que ter cuidado primeiro no local. Se o local é um local limpo, agradável, que segue as recomendações
de biossegurança, por exemplo, de segurança de um modo geral. Se esse local apresenta uma boa equipe, e quando eu digo equipe, não existe o profissional, o mesmo que anestesia, o mesmo que faz cirurgia, o mesmo que cuida. Não, eu acho que equipe é equipe. Você tem que ter o anestesista, você tem que ter o cirurgião, você tem que ter a equipe de apoio. Isso é importante. Uma outra coisa também, e depois da cirurgia, onde meu animal fica, instalações, como é que é a monitoração desse paciente, tudo isso é importante, sabe? A escolha não é só da estrutura, é da equipe, é estrutura e equipe, as duas coisas juntas, aí sim, você pode entregar o seu animalzinho com muita segurança. E digo uma coisa sempre, você tem uma estrutura boa e tem uma equipe boa. Não façam cirurgias até que você tire a sua última dúvida. Eu te fiz uma pergunta aqui antes, se você tivesse uma gatinha de 17 anos, se você faria cirurgia, né? Então isso já dá um temor na gente. Então, vai levar seu animalzinho para a cirurgia? Tire todas as dúvidas. Converse com o anestesista, converse com o tem cirurgião. esse direito, né, doutor? Tem e deve. Eliminar tudo. Eu sempre digo, hoje mesmo eu estava atendendo e disse para uma cliente, olha, tire suas dúvidas. Só faça a cirurgia quando sua mente, quando seu coração disser, esse é o momento. Eu não tenho dúvida, eu sei o que pode e o que não pode acontecer e de que forma isso vai ser conduzido. Quando você tem tudo isso, fica muito mais fácil, as vibrações, as coisas acontecem de uma maneira muito melhor e com certeza, não tenho dúvida, que vai ser um sucesso essa cirurgia. Eu achei interessante o senhor falar isso porque muitas pessoas chegam para mim e falam que às vezes levam o animal para fazer um procedimento e não conseguem obter informações. E essa questão de tirar a dúvida é direito do tutor, né, doutor? Sim, é um direito dele. Eu acho que a informação ela inicia-se no dia que você vem ao consultório. Depois você traz ali os exames. Você tem que passar para o tutor todo o planejamento do passo a passo que vai ser feito. Então, tirar todas as dúvidas é importante. E quando eu digo tirar tudo, é tudo. É quem vai fazer, quem vai anestesiar, quem é o cirurgião, é quanto... Eu estou dando exemplos. Quanto tempo, onde meu animal fica, como é que ele fica depois, que complicações eu posso ter, o que eu não posso ter, o que é que eu espero daquela cirurgia, como é que vai... Tenta... Algumas pessoas não gostam muito de... Quando a gente fala de algo muito técnico, mas... Tenta colher o máximo de informações, porque lá na frente essas informações serão bem importantes para você. Doutor, a gente gosta muito de falar com os veterinários essa questão da importância de sempre procurar um profissional, um médico veterinário. Nesse caso ainda mais, mas eu gostaria que o senhor falasse dessa questão da importância de não medicar por conta própria, de sempre no primeiro sinal já procurar um profissional, até pela questão da prevenção também. Né? Isso é muito importante, né? Então, assim, não existe esse negócio da automedicação em casa, coisas desse tipo. Procure um profissional capacitado, lógico, procure um médico veterinário, se o seu animal tem algum probleminha, e assim, ele vai ser a pessoa mais adequada para te orientar. Muitas vezes pode não ser da área dele, mas ele te dá ali caminhos, alguma coisa que te guie melhor na conduta do paciente, te encaminha para colegas, às vezes em determinadas áreas especializadas, mas é isso. Tem algum problema? Não medique o paciente, procure ajuda de um profissional, procure um veterinário, ele é a pessoa mais certa para ajudar você e ao seu pequeno animalzinho que está lá na sua casa. Pelo menos essa é a minha recomendação. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada por todos esses esclarecimentos. Eu espero voltar aqui, com certeza as pessoas vão perguntar mais e o doutor está aqui para explicar tudo dessa maneira, perfeita como ele explicou. Antes de terminar, doutor, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho. É interessante, assim, para aquelas pessoas que gostam de cirurgia, da oncologia, que é o ramo que eu atuo, a especialidade que eu atuo, segue lá no Instagram, Dr. Márcio, que é ali doutor, Dr. Márcio Vasconcelos, com 2 L's, tá? Também existe as redes sociais da Vet Clinic Oncologia, da Vet Clinic 24 Horas, que é o hospital que fica na Parangaba, e a clínica especializada de oncologia, que fica no Shopping Salinas, na Washington Soares. Sigam lá, tem muito conteúdo interessante, muita foto, muita coisa para vocês aprenderem. E é isso aí. Mais uma vez, obrigada, doutor. E olha, no próximo bloco a gente tem uma matéria com o José Itimalia, o cachorro surfista. Até já!
Gente, olha só, eu estou aqui com a Amanda Brilhante, que é a tutora do José Brilhante, e eu já estou sem estrutura para essa matéria. Meu Pet é Show é um quadro que vocês já conhecem aqui da TV Pet Show, e eu quero saber por que o José é show, Amanda. Bom, o José, ele surfa, ele é um cachorro surfista aqui da Praia do Futuro. A gente morava em Brasília e desde que ele era bem pequenininho, a gente morava em frente a um lago. Então, ele desde pequeno, ele já quis entrar no lago. E a gente deixava ele nadar sozinho e ele nadava. Então, desde pequenininho, ele já tinha essa paixão por água. Eu fico impressionada porque eu nunca vi um pug gostar de mar, gostar de água. Mas aí você descobriu que ele gostava de mergulhar. E o surf? Como foi que o surf entrou nessa história? Pronto, o surf foi quando a gente veio morar aqui em Fortaleza. Assim que a gente chegou, a gente já apresentou a praia para ele. E eu surfo de vez em quando, o meu namorado também surfa, então a gente quis testar. Ver como é que ia ser, se ele ia gostar, se não. E até que de primeira vez ele já gostou, já amou o mar. Já foi na prancha normal, a grandona mesmo? Já na prancha normal. E ficou em pé, se equilibrava e amou. Ele saía de uma onda, já voltava para ir de novo. Eu fico impressionada porque eu não tenho esse equilíbrio. Se eu for fazer, com certeza. E o José, desse tamanho, já gosta. E outra coisa que eu achei linda, que eu vi um vídeo dele, é aquela boia que ele usa, o colete de tubarão. Como foi essa Colete ideia? de tubarão. Assim, ele faz maior sucesso quando chega na praia com esse colete de tubarão. A gente sempre via na internet esse colete, mas nunca encontrava, até que conseguimos. E aí, sempre que ele vai surfar com esse colete, fica todo mundo olhando, chamando ele de tubarãozinho. E tira foto, faz vídeo, fala com ele. Eu imagino, Amanda, o sucesso que ele faz quando chega na praia. Acho que todo mundo quer chegar perto, mas como é a receptividade dele com as pessoas? Ele adora. É de boa. Ele é super simpático, ele conversa com todo mundo. A gente chama ele de vereadorzinho, né? Que ele tem que falar com todo mundo igual um vereador. Tem que estar falando com todo mundo. E esse estilo aí, foi você que criou, de todo surfista mesmo, de óculos? Todo garotão, ele é todo praieiro, ó, de óculos de sol, né? Ele aceita de boa? Aceita, desde pequenininho também a gente acostumou a usar roupinha. Então ele se acostumou e até hoje ele vai nessa. E aí a minha curiosidade, tu já documenta tudo dele? Desde tudo. O primeiro mergulho, desde... Tudo, tenho todos os vídeos. Eu sou muito mãe babona dele. Sou muito, muito mesmo. Eu tiro foto dele o tempo inteiro, faço vídeo dele. Porque tudo que ele faz eu acho muito engraçado, né? Ele é muito especial. Ele já chegou aqui, ele já saiu pulando. Ele é todo atleta mesmo. Agora, uma curiosidade. Eu já notei que ele é especial pelo nome. Quem foi que escolheu esse nome, José? Então, foi eu que escolhi. Eu sempre achei um nome muito fofinho. E aí a gente decidiu. Achou que ele combinava, que ele tinha cara de José. Lindo. É o Zezinho, né? Para os íntimos. Outra coisa, e as redes sociais, tu já fizeste para ele? Porque agora é muito sucesso, né? Tem que ter uma rede social. Com certeza, ele tem a rede social dele, que é José Itimalia. Tudo E junto. lá tem todos os vídeos dele, todas as fotos do dia a dia dele. Ele com os amiguinhos dele, que ele vai para encontro de pugs. Então, tem tudo lá, né, meu filho? Mas o encontro de pugs é na praia também? Não. Não. Porque eu nunca vi um pug gostar. É a primeira vez, eu tô encantada aqui com o José. A gente marca um lugar e vai um monte de pug, é o paraíso dos pugs. Amanda, eu espero que quando voltar tudo ao normal... Nesse período, aliás, eu já ia perguntar. Nesse período, vocês estão conseguindo ou ele tá em casa direto? Não se estressa? A gente deu uma parada, mas ele foi já fazer o surf dele, né? E sim, ele fica bem ansioso em casa. Já dá pra ir, né? Com todo cuidado, com certeza, tomando todas as prevenções. Mas ele fica bem ansioso em casa, porque ele é bem agitado, bem assim, adora fazer exercício físico. Então, a gente tem que levar ele de alguma maneira. E quando vocês vão assim numa casa com piscina de algum amigo, de alguém, como é que é a reação dele? Ele é a mesma reação da praia? Ele quer pular? Mesma reação. Ele gosta tanto que tem vezes que a gente tem que amarrar ele, botar a coleirinha, porque ele não sai de dentro da água. É o tempo inteiro. Então quer dizer que o negócio dele é água, não é praia. Onde tiver água... Ele é um peixinho. Amanda, eu queria deixar aqui um convite para você, que quando tudo voltar ao normal, que ele voltar a pegar as ondas dele normal, a gente quer lá apresentar. Eu quero ver essa aventura de perto, porque eu já estou apaixonada pelo José. Com certeza, a gente topa demais. Amei o José, gente. Dá um
um close aqui nesse estilo que ele tá linda. A roupinha. Amanda, muitíssimo obrigada por você ter aceitado o nosso convite. E agora é a vez dele, Repórter Fuinha. Nha, 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 nha. Olá, pessoal. Repórter Fuinha informa. Fucei e aprendi sobre jandaias, pássaros brasileiros conhecidos como ave símbolo do Nordeste, principalmente do Ceará. Existem 3 tipos: a jandaia amarela, da testa vermelha e a jandaia verdadeira, cujo nome científico é Aratinga jandaia, que significa periquito barulhento. Nham, nham. Animal brincalhão que se adapta facilmente com humanos, mas precisa de atenção do dono. Não fala muito, pode emitir algumas palavras e cantarola bastante. Vivem em bandos, são monogâmicos e duram entre 25 a 30 anos. Presta atenção! A jandaia precisa de um viveiro grande para voar. Bota de 3 a 5 ovos por ninhada. Consulte sempre um veterinário. E lembre, animais pintam o mundo melhor. Eu não falei pra vocês que o programa de hoje estava incrível. Olha, você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer aparecer aqui no Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou vídeo com seu bichinho de estimação e envia para o nosso WhatsApp. Perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá um pulinho no nosso canal no YouTube, TV Pet Show, tem tudo pra você lá. E não esquece, o nosso encontro é semanal, tem que ficar ligadinho nos horários. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, até a próxima! Apoio Cultural Centro de Olhos Doutora Mirza Mello.